E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Emmanuel comenta na lição 35 do livro Vinha de Luz. Que pedes? Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores, os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. Os impacientes aguardam realizações sem bases. E os insaciáveis pedem todos os bens olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Emmanuel pega uma passagem do Evangelho de Lucas que traz a informação de uma pessoa que estava acumulando os bens para si mesmo, os celeiros, e que não estava se dando conta de que naquele dia mesmo, quando essa simbologia do pede a tua alma, ele estaria se preparando para se despedir desse mundo, desencarnando. E fica aquele questionamento para cada um de nós. Se eu tivesse que desencarnar hoje, né, uma coisa que acontece aqui nesse mundo é que raríssimas mesmo são as exceções da pessoa que sabe mais ou menos o dia que vai desencarnar. Esse é um privilégio daqueles trabalhadores do bem mesmo, que estão muito sintonizados com o plano espiritual e que muitas das vezes, enquanto estiveram no corpo, estiveram mais lá do que aqui também, muito mais em sintonia com todos eles do outro lado do que aqui na Terra mesmo. Então eles sentem, são avisados, mas a maioria de nós não é avisado. E a gente fica pensando, né, se fosse hoje, eu teria que pedir desculpa para alguém? Teria alguém para perdoar, para desculpar? E como estão os nossos desejos? Então, o Emmanuel vem falar que uma coisa para a gente, ele vem trazer uma lista, e uma lista que é claro, né, como não existe perfeição aqui na Terra, fatalmente a gente vai estar se enquadrando em uma delas aqui, sem, mesmo que a gente não admita, não queira, né, aceitar essa ideia, mas a gente vai escolher aqui aonde a gente está, que a gente está nos ambiciosos, que estão pedindo reservas de milhões, às vezes nem são reservas de milhões, mas são, né, a ambição da conquista de um determinado emprego, de um determinado salário, a gente fica o tempo todo pedindo coisas. Os egoístas que exigem tudo quanto é tipo de satisfação para si somente, né, na hora que bate os nossos instintos, como é que eles vão trabalhar, né, os nossos desejos? A ideia é essa, na hora que bate os nossos desejos, né? Como é que nossos instintos vão trabalhar esses desejos? Então é fome, sede, né, que está através dos instintos mais básicos, libido, e também da satisfação dos gozos materiais. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Emmanuel traz uma lista, os vaidosos que querem reconhecimento, louvores, os invejosos que querem compensações que não lhes cabem, né? E despeitados, ociosos, tolos, como a gente leu aí, vai ter oportunidade de ler depois. O interessante é que Emmanuel vai pegar numa frase, ele fala, essencialmente considerando, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Então vamos começar a pensar assim, né? Para a gente poder sair dessa situação ainda tão presa ao ego e de falta de compreensão, o que a gente precisa? A gente precisa estar o tempo todo no trabalho de vigiar e orar, e o tempo todo
buscando o Cristo através das nossas preces, através da sintonia com esses que são os emissários do Cristo mais próximo de cada um de nós, e rogando mesmo a eles que não deixem que o nosso ego atrapalhe o que a gente tem para cumprir aqui na Terra. É muito interessante a gente estar o tempo todo visualizando aquela passagem de Paulo de Tarso, que ele se anulando por completo, ele simplesmente vira para Jesus e fala: "Que queres que eu faça?" Né? E naquele momento Jesus estava mostrando para ele a parcela de dor, de sofrimento que ele teria pela frente, mas que a compensação seria grande para ele, conforme ele fosse obtendo êxito e se dedicando à tarefa dele. Então a gente virar para Deus nesse momento e falar assim: que queres que eu faça? Que queres que eu mude na minha vida? Que queres que eu seja instrumento de alguma maneira na mão de vocês para estar ajudando alguma pessoa que está próxima a mim? E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai terceirizando a vontade, a gente vai falando, pelo menos no momento em que eu estiver dedicado ao estudo, em que eu estiver dedicado às tarefas que são pertinentes à casa religiosa, ao trabalho religioso, às vezes que nem precisa de casa, porque a gente tem costume de confundir as coisas, né? Então, nesse momento eu quero pedir assim: o que queres que eu faça? Aonde só quer que eu seja um instrumento? E aí você faz essa pergunta e começa a meditar nas opções, e naturalmente nossa consciência vai apontar para uma ou para outra opção, mostrando para a gente qual é o caminho correto, mesmo que às vezes aquele caminho, né, não seja o que originariamente a gente tomaria se não tivesse feito a prece. Aliás, vai ser dessa maneira muitas das vezes. Eu queria tanto fazer isso, e vai vir aquela inspiração para a gente: não faz isso agora não, toma esse determinado caminho. E às vezes vai ser uma coisa tão simples, vai virar para a gente: o que queres que eu faça? Vai vir a figura da nossa mãe, a figura do nosso pai, a figura de um parente difícil na nossa mente. O que queres que eu faça? Eu quero que você agora vá lá, se dirija até a sua casa e dê um beijo nessa pessoa e peça perdão por alguma coisa que você fez. Ela está magoada, ela está aguardando a oportunidade também de te rever, igual a sensação que tem na passagem do filho pródigo, né? Aliás, quando a gente vai pedir desculpa para os nossos pais, a sensação que dá é aquela sensação do filho pródigo. Finalmente o filho está vindo aqui, reconhecendo que se equivocou e tentando corrigir os seus erros. Ou então, meus pais não estão mais encarnados, eu posso, através da prece, estar mentalizando com frequência para cada um deles e também mandando as minhas vibrações, até mandando também os pedidos de desculpa, né? Infelizmente, era tudo que eu podia para dar, era o melhor que eu tinha para dar, mas vou tentar me aprimorar para melhorar cada vez mais, e assim as coisas vão acontecendo. Então, o que pede para a gente uma lição como essa é simplesmente que a gente pense que a nossa vida aqui ela é transitória, que a gente está o tempo todo envolvido em várias atividades, mas o que aconteceria se hoje eu fosse convidado para voltar para o plano espiritual? Se daqui a pouco meu corpo físico estivesse estendido e eu, espírito, começasse a me observar de fora aquele corpo e pensando: e agora? Qual é a bagagem que eu estou levando? O que eu estou levando comigo mesmo? Qual é a conquista intelectual que eu estou levando? E qual é a impressão que as pessoas estão tendo de mim por conta das atividades que eu desempenhei? Fica aí a reflexão para cada um, sabendo que enquanto nós estamos encarnados, nós temos novas oportunidades e que a Terra ela divide para a gente o nosso aprendizado em períodos, minutos, segundos, né? Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, que é simplesmente para dar oportunidade para a gente se programar de novo e se levantar mais uma vez, porque por Cristo não interessa quantas vezes a gente cai, o que interessa é que a gente aprenda, solidifique o aprendizado dentro da gente e tenha, a partir de agora, vencido as provas que a gente tem para conquistar novos aprendizados, novas provas daqui para frente. Então fica aí o recado mais uma vez de Emmanuel, que a gente agradece do fundo do coração. A gente faz os votos para que tenhamos todos um bom dia e que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.